Fala rapaziada, eu sou o Bento e vocês já sabem, tudo sobre games e tecnologia em primeira mão é só aqui no canal. Então já se inscreva, dá um like e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que pode gostar desse conteúdo. Demorou pessoal? Vamos lá, o que acontece? Ontem eu soltei um vídeo aqui no canal falando aí sobre o Crimson Desert, mostrando um pouco da minha preocupação em relação ao lançamento desse jogo, principalmente nos consoles. Por quê, cara? Depois do lançamento desastroso, por exemplo, de Cyberpunk, o lançamento de Cyberpunk foi um lançamento desastroso, depois CD Projekt Red conseguiu resolver o problema, enfim. Mas depois do lançamento de Cyberpunk 2077, eu fiquei um pouco resistente em fazer pré-venda de jogos, tá? Confesso pra você que até então eu tinha um pouco desse costume de fazer isso daí. E, cara, tá acontecendo algumas coisas em relação ao Crimson Desert que tá me preocupando bastante. E eu acho que, como produtor de conteúdo, não sei se você me acompanha somente aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais, cara, eu sempre expus minha opinião em relação a esse jogo, porque é, quando a promessa é demais, o santo desconfia. Eu sou mineiro, a gente sempre tá com o pé atrás, é mais ou menos assim que funciona. E é o pensamento que eu tenho em relação a esse jogo, tá? Não quero dizer que o jogo vai ser uma bomba, que vai ter problema pra caramba, não é isso, mano. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que esse jogo pode apresentar alguns problemas, principalmente no seu lançamento para os consoles. Eu torço para que isso não aconteça de verdade, porque eu vou comprar esse jogo, cara. Assim que disponibilizar a venda desse jogo, eu vou comprar, independentemente de como vai ser. Por quê? Esse jogo, cara, eu quero trazer aqui mais pro canal muitos conteúdos. Não vou fazer gameplay, nada disso. Mas eu quero trazer aqui minha opinião para que vocês entendam se realmente vale comprar esse jogo ou não. Eu vou rodar esse jogo no Xbox Series S. Ou seja, é um compromisso que eu tenho com vocês, beleza? Tá aí que saiu uma matéria, cara, basicamente republicando o que a Sony postou no blog oficial lá de PlayStation, falando sobre os testes que eles chegaram a fazer no PlayStation 5, tá? Sobre o Crimson Desert. Dois pontos que chamam muita atenção nessa matéria. Primeiro, eles trouxeram a matéria, colocaram alguns pontos meio que em defesa, tá? E isso daí aconteceu, é muito estranho que aconteceu logo depois da declaração polêmica do diretor de marketing lá da Perebis, na qual ele disse sobre o que ele estava incomodado e pediu para as pessoas deixarem eles trabalharem. Beleza. Logo depois que ele deu essa declaração, a PlayStation soltou essa matéria aqui no seu blog oficial falando sobre Crimson Desert. E o outro ponto que pega bastante nessa matéria, velho, é que fala, assim, de forma muito prática que o melhor desempenho para esse jogo vai ser no PlayStation 5 Pro. E assim, eles trazem pouquíssimas coisas sobre sobre o PlayStation 5 base, e toda a matéria, todo o conteúdo, eles focam praticamente 100% no PlayStation 5 Pro. É isso mesmo. Os caras não trouxeram um gameplay mostrando rodando nos consoles base e nem no Pro, só que eles enaltecem gigantemente somente o PlayStation 5 Pro. Vamos ler a matéria e vocês vão entender, demorou? Vamos lá, você vai jogar Crimson Desert no PlayStation 5? Vê otimizações gráficas e suporte para o PlayStation 5 Pro. Suporte PSSR, Ray Tracing e otimizações de mundo aberto. Com um mundo aberto enorme e gráficos de alta fidelidade, Crimson Desert promete ser um dos jogos mais exigentes dessa geração. Para demonstrar como o título da Perebis vai se comportar o hardware da Sony, o PlayStation publicou um artigo detalhado depois de uma sessão de 4 horas de jogo, revelando as tecnologias específicas usadas para otimizar experiências nos consoles. O estúdio sul-coreano aplicou várias ferramentas para que o vasto mundo de Paywall seja renderizado sem comprometer a estabilidade, com especial atenção para as melhorias exclusivas do PlayStation 5 Pro. Beleza, os caras trouxeram aqui sobre o PlayStation 5 Pro, mas você observa que grande parte da matéria vai focar exclusivamente no PlayStation 5 Pro. E mesmo assim a gente não teve um gameplay nada do game, tá?
Otimizações no PlayStation 5 base. O grande desafio de Crimson Dash é a escala do seu mapa e a distância de visualização. Para a versão do PlayStation 5, a Perebis se concentrou em 3 pontos técnicos. Pessoal, se vocês escutaram o barulho de uma cachorrinha chorando, é minha cachorra que tá dormindo aqui do lado e tá sonhando. Beleza, vamos voltar aqui. Para a versão do PlayStation 5, Perebis se concentrou em 3 pontos técnicos. SSD do PlayStation 5, fundamental para o streaming contínuo de dados, permitindo viagens rápidas e deslocamentos em alta velocidade, a cavalo ou planando sem telas de carregamento. Beleza. E Geometry Shader, Overshoot Description e NGG Culling. Duas técnicas complexas de renderização que a produtora está a utilizar para conseguir apresentar um elevado número de elementos gráficos no ecrã no horizonte, garantindo que o mundo parece preenchido e detalhado à distância, sem esgotar os recursos do console. Beleza, estão falando aqui que esses problemas aí de renderização, de load, essas paradas vão ser no tempo ok dentro do PlayStation 5 Pro. Agora, observa a ênfase que os caras vão dar para o PlayStation 5 Pro. Vamos lá. Para quem tem um PlayStation 5 Pro, o estúdio confirmou que o jogo vai tirar proveito nativo do novo hardware para melhorar a resolução, iluminação e fluidez. PlayStation 5 Spectral Super Resolution, né, que é o PSSR, a tecnologia de upscaling por a inteligência artificial da Sony permitirá ao Crimson Desert atingir resoluções 4K, mantendo uma taxa de quadros mais alta e estável. Observa aqui que não tem a quantidade de quadros que vai ter. Se vai ser 30 FPS, se vai ser 60 FPS cravado, 40, não fala. Eles falam que vão manter uma taxa de quadros alta e estável. Mas o que seria isso? Quanto seria? Vamos continuar lendo aqui. Ray Tracing, as melhores capacidades de console Pro serão utilizadas para criar reflexos e efeitos de iluminação muito mais realistas e naturais em todo o mundo aberto. Ok, beleza. Right CPU Frequency Mode. A Perebis confirmou que fará um uso intensivo deste modo específico do processador do PlayStation 5 Pro. O objetivo é tornar as visualizações e movimentação contínua pelos cenários o mais fluida e interrupta possível, reduzindo potenciais Sturtles durante a exploração acelerada. E também falaram do DualSense, que é o controle do PlayStation 5 Pro. Além de desempenho visual, a Sony deu atenção ao papel do controle DualSense na transmissão de peso da luta, já que Crimson Desert se concentra não apenas na velocidade, mas também no impacto físico das armas. Pois é, pessoal. Continuando aqui, ó. O feedback será ativado instantaneamente durante os golpes de armas, especificamente quando executa defesas e bloqueios perfeitos e quando dá golpes fortes nos inimigos. Além disso, os gatilhos adaptáveis oferecem resistência tátil em ações específicas como puxar a corda, o arco, ou seja, é o padrão lá do DualSense, né? Beleza, pessoal, mas ok. Na matéria mesmo fala, Crimson Desert está já andado para ser lançado no dia 19 de março no PlayStation 5, Xbox Series S, X e PC. Ele vai lançar para todas as plataformas imediatamente. Beleza, mas por que diabos a gente não viu nada de Xbox, principalmente o Xbox Series S, até agora para esse jogo? O que está acontecendo? Por que isso não é divulgado, cara? Eu não tô aqui pra poder jogar balde de água fria no Xbox Series S, não, cara. Que pra mim é um baita de um console, me atende demais, é o principal console de videogame que eu jogo hoje, tá ligado? É um console muito bom, me atende muito, nunca tive problema nenhum com esse console. Pô, já joguei Elden Ring, vários games aí, cara, assim, roda liso demais, não tem problema nenhum. Agora, por que eu comparo, inclusive, o Xbox Series S a praticamente um PlayStation 5 base, cara, da primeira versão que saiu, lógico, né? Mas eu comparo basicamente isso, porque ele entrega o mesmo nível de qualidade. Agora, se o jogo vai ser lançado para todos esses consoles, por que a gente não viu nada de gameplay do game até agora? E não adianta você vir falar que teve, porque não teve, cara. Todas as fontes oficiais que eu procuro saber relatam que até agora a Perebis não divulgou nenhuma gameplay em console de Crimson Desert. Entendeu?
Eu fico um pouco preocupado, cara, sendo muito sincero pra você. Tomara que eu esteja errado, tomara que o jogo rode, seja lançado redondinho, rodando lindamente. Torço muito por isso, mas eu tô um pouco preocupado. Depois dessa nota da Sony aqui, falou beleza, que eles jogaram 4 horas, ok, tá até aí tudo bem. Mas que eles deram muito foco no PlayStation 5 Pro, em termos de análise. O que você acha disso daí? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado se você chegou até aqui. Um beijo no seu coração e até mais.